Muito bom dia, é uma alegria e uma satisfação de mais uma vez poder me dirigir e falar com você. E para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 10, os versículos de número 26 ao 28, que registram as seguintes palavras do Senhor Jesus. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Perceba que aqui o Senhor Jesus ele está transmitindo e dando um ensinamento aos seus discípulos com respeito a alguns momentos difíceis que eles passariam e enfrentariam posteriormente. Sobretudo após a sua morte, após a sua crucificação, após o seu sepultamento, após a sua ressurreição e principalmente após a sua ascensão e a descida do Espírito Santo, quando então os discípulos passaram a proclamar e anunciar em viva e alta voz e em bom tom a todos indistintamente esses preciosos ensinamentos de Jesus. E então surgiria perseguições, provações, tentações, aflições, dificuldades que, aliás, o povo de Deus e os fiéis, o remanescente fiel do Senhor que ele tem preservado ao longo da história da humanidade, da história da igreja dele, da história do povo dele e continuará até a sua segunda vinda. E aqui então ele dá um alerta nesse ensinamento dizendo, portanto, não os temais, ou seja, aqueles que vos perseguem, aqueles que vos maltratam, aqueles que vos maldizem, aqueles que maldizem contra vós, que inventam mentiras, que perseguem a vocês por causa do meu nome e da minha palavra. Então, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Note então que tudo aquilo que os homens, desde todos os tempos, desde a antiguidade da antiguidade e ao longo de todos os tempos, séculos e eras, e sobretudo nos dias de hoje que nós estamos vivenciando, que nós estamos presenciando, que nós estamos testemunhando na história recente do Brasil, de tudo aquilo que vinha sendo feito, falado, planejado, realizado, às ocultas, nos porões políticos da nossa nação, nos porões daquelas pessoas corruptas, depravadas, nos porões daqueles que só planejam, intentam e executam e querem realizar o mal contra o próximo. Tudo isso será ainda revelado. Pelo presente momento ficará em oculto, mas naquele dia há de ser revelado. E então Jesus continua dizendo o seguinte, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz aos ouvidos, proclamai dos eirados. Ou seja, os discípulos seriam testemunhas do Senhor Jesus a partir do Pentecoste, como de fato foram, têm sido e continuaremos a ser até a sua segunda vinda. E então, ele encerra o seu ensinamento dizendo, não os temais, ou seja, não temais aqueles que matam o corpo. Ou seja, não se preocupe em você sofrer malefícios, ultrajos, escândalos, blasfêmias, perseguição, provação, tentação, aflição, maus tratos. Não os temais, não temeis esse, antes priorizai o quê? A verdade. Priorizai a verdade, que é a palavra do Senhor, conforme o próprio Senhor disse, e conhecereis a verdade. E a verdade não é somente das Escrituras, mas a verdade que deve ser dita, a verdade que deve ser anunciada, proclamada, vivida diariamente. E continua o texto dizendo, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
Antes, temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Você deve temer ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que te gerou no ventre da sua mãe, que te trouxe à luz deste mundo e que tem preservado e sustentado a sua vida. A esse você deve temer, honrar, bendizer, adorar, glorificar, servir e confessar, arrependido, como seu único e suficiente Salvador. Que Deus assim te sustente, guarde e ampare e te leve a viver. Pai, obrigado pela tua palavra e por esse precioso ensinamento de Cristo Jesus. Que assim o Senhor nos leve a viver na presença do Senhor, temendo ao Senhor, servindo ao Senhor, honrando, adorando, glorificando e bendizendo ao Senhor, em espírito e em verdade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que assim Deus te abençoe, te sustente e te guarde. Que você tema e honre ao Senhor sobre todas as coisas e em primeiro lugar, hoje e sempre. Amém.